Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos tratar aqui desse livro, Erving Goffman, A Representação do Eu na Vida Cotidiana. O Erving Goffman é um sociólogo americano, ele representa uma corrente da sociologia que ele fundou, na verdade, que é a sociologia da vida cotidiana, e de uma linha teórica, né, que também vai se chamar interacionalismo simbólico, que vai se dedicar a pensar como que estudar, né, refletir como se dão as interações humanas. Então, ele, foi um intelectual americano, então ele escreve de uma maneira muito particular, ele dialoga muito com a arte, com a literatura, com o teatro, né? Então vocês devem ter percebido nessa parte que vocês leram. Se eu não me engano, o livro está completo nesse link, né? Então a introdução também recomendo a leitura. E o livro como um todo eu tenho que confessar que é um pouco cansativo, e essa parte que eu destaquei para vocês é a parte mais legal. Tá? Eu vou, na minha aula aqui, tentar focar naquilo que é mais importante para nós. Tá? A gente pode discutir algumas coisas a mais no momento nosso de estarmos juntos ao vivo aí. Tá? Então, eu vou começar aqui falando um pouco de um termo que é muito interessante, que está muito presente na nossa língua, que a gente não sabe a origem. Isso está citado aqui no texto, em alguma passagem, aqui na página 27, que é a origem da palavra pessoa. Pessoa, ela tem... aqui não menciona isso, né, mas a pessoa vem de persona. Persona eram aquelas máscaras do teatro grego. Então, era uma coisa que ficava na frente do ator. Né? O ator representava usando a persona dele. Né? Aí vem o personagem. Né? E do personagem, a língua latina a gente se refere aos outros como pessoa, pessoas. Né? E isso é muito interessante, né? A gente pensar, recuperar aqui para a nossa aula, porque é disso que vai tratar o Goffman, né? Como que se dão as interações sociais a partir desse nosso personagem, da representação que a gente faz na nossa vida cotidiana. A gente raramente, talvez, tipo que arrisco dizer que muitas pessoas nunca pensaram nisso, né? Que a nossa vida é uma grande representação, que a gente está a todo tempo incorporando um papel, dependendo do contexto que a gente está. Né? A gente não tem o mesmo comportamento em todos os lugares. Em casa nós temos um comportamento, temos um modo de falar, de brincar. Né? No ambiente de trabalho, já em geral, exige-se mais seriedade, né? Difícil bem trabalho que você possa brincar bastante. Talvez alguns professores como eu às vezes brincam um pouquinho ao vivo, né? Mas em geral, só se você for um comediante ou um palhaço, que o trabalho também é uma palavra que vem do latim e que tem origem no termo sofrimento, né? Então, a nossa persona está ali mais para se adaptar àquelas condições contextuais do trabalho. Né? Então, mas o trabalho é um bom exemplo também, que está aqui no livro, tem algumas situações aí, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, em casa a gente tem um contexto onde a gente, de certa forma, a gente atua também, né? Porque a forma como vocês se comunicam com os seus pais, pai, mãe, avó, parente, é uma, do que com o irmão, irmã, com o amigo, com a namorada, né? A linguagem é outra, tem certas coisas que não dá para falar, certos comportamentos também que não podem ser expressados, né? Não são bem vistos, não são aceitos. Então, a gente está em diferentes camadas, né? Se você pensar a primeira camada, aquela das pessoas que são mais íntimas da gente, né? E as últimas camadas são as pessoas estranhas, né? De diferentes camadas a gente está agindo de formas diferentes para, afinal de contas, ter o comportamento que é esperado, ter o retorno da outra pessoa que é esperado. A outra pessoa também, em geral, ela também está agindo da mesma forma. Né? Então, dá para imaginar muitas situações. A gente pode conversar isso depois de sala de aula. E eu quero chegar, inclusive, nessa aula e além do livro, falar um pouco de preconceito, discriminação, etc. Né? Mas a gente pode pensar em muitas situações em que a gente está fazendo uma representação. Isso é praticamente o tempo todo, né? Mas sim, tem uns momentos que são mais concretos, quando você vai na universidade, vai no trabalho, vai comprar alguma coisa, vai pedir algum serviço.
você vai se comportar ou como aluno, ou como cliente, ou como trabalhador de uma empresa, né? Ou como qualquer outra coisa, como membro de um grupo, de uma torcida, seja lá o que for, né? A gente sempre tem um comportamento dimensionado, pensado, não quer dizer que seja consciente, você não está fazendo isso de maneira consciente o tempo todo, né? A gente acaba se condicionando a agir de certas formas em certos lugares de maneira sem pensar, sem consciência, porque as coisas são assim, né? Mas a gente está se modulando, a gente está desempenhando um papel para que a gente possa ter aceitação, né? Não gerar uma situação que seja constrangedora, né? Não sofrer algum tipo de restrição, de punição, qualquer coisa, né? Então, a gente sempre tem na nossa vida, no nosso dia a dia, a necessidade de cuidar da nossa representação, ou, como fala o Goffman, né, do desempenho nosso papel, né, para sair bem, né? E cuidar também do que ele chama da fachada, tá? Eu estou resumindo um pouquinho, né? Então, ele usa o termo fachada e para nós é muito claro, né? Fachada é aparência, inclui a roupa, o estilo, o jeito de falar, enfim, todas essas coisas que vão compondo o indivíduo formam uma certa fachada, né? E essa fachada ela tem que ser mantida. A gente tem que manter a fachada uma coisa bem compreensível, né? De a gente se cuidar para que a gente tenha uma boa apresentação, né? Para que essa representação seja mais convincente, né? Então, de fato, a gente não para pensar sobre essas coisas, mas quando a gente se encontra no ambiente, além do nosso próprio eu, nós irmos, né? Cada um de nós pensando que, vocês devem estar pensando aí em algumas situações, né? Pensando em certos contextos onde a gente está interagindo, né? Além de nós mesmos, todas as pessoas também estão representando seus diferentes papéis, né? Eu represento o professor, vocês representam o aluno ou a aluna, né? Agora pelo virtual talvez seja um pouco diferente, né? Com esse distanciamento, mas existe um comportamento esperado do professor, o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, né? Se comporta, o domínio da língua. Então, se um professor ele erra do jeito que ele fala, ou ele é muito informal, né? Alguma coisa está errada, aquilo vai estar desencaixado, vai estar fora do lugar, e não é bem visto, né? E o aluno também, né? A forma como ele se comporta, existe o comportamento esperado. Então, acho que isso ficou claro para vocês, né? Mas também tem outros elementos que compõem aí esses contextos sociais, né? Então tem um cenário que ele fala, né? Então a gente vai em diferentes cenários, os cenários são o pano de fundo onde os nossos personagens eles interagem, né? Então, para ficar nesse exemplo, na universidade tem um cenário, então uma sala de aula, para ser uma sala de aula, ela tem que ter carteira, tem que ter a mesa do professor, as cadeiras, tem que ter uma lousa, hoje no Data Show também, né? Se for uma sala de aula que tem uns puffs, que tem uma geladeira, um frigobar, uma coisa assim, sabe, que alguém pode comer, um cafezinho, as pessoas vão achar estranho, que não é uma sala de aula, isso é uma sala de estar. Mas uma sala de aula podia ser assim também, né? A gente podia ter um ambiente mais agradável, né? Porque a sala de aula é uma coisa dura, quadrada, né? Tudo quadrado, as mesas duras, a pessoa senta numa coisa que não é muito confortável, né? Naquelas cadeiras. Em geral é assim, a USP também, vocês vão para lá, vocês vão ver. Não é diferente não, né? A gente tem também usa a lousa, fica sujo de giz, com cal, né? E tem, enfim, esse é o cenário, é o que se espera, né? Se vocês vão, os exemplos que me ocorrem agora, vão num posto de saúde, né? Então vocês vão lá, vocês vão ter um cenário do que se espera do local. Se for diferente do que vocês imaginam, né? O mobiliário, a cor da parede, sei lá, o quadro, etc., vocês vão achar que uma coisa está errada ali, né? Se o médico que vier te atender não tiver vestido com uma roupa branca, né? Ele vier com uma calça jeans, uma camiseta preta, você vai falar, o que esse cara aí, meu? Esse cara será que ele é médico mesmo? Será que ele está levando a sério? Ou ele vai chegar para te atender e aí, ou ele vai estar passando ali e você vai perguntar, o médico quando que chega, né? E isso pode ser uma situação constrangedora, né, gente? Porque
Às vezes a gente não percebe, mas a gente incorpora os estereótipos sociais e a gente começa a aplicar eles e classificar tudo. Nós reforçamos os cenários porque nós esperamos que as coisas ocorram de tal forma, né, no seu conjunto. Né. Aí você tem uma chave aí do Goffman, embora ele não explore isso, né, a questão do preconceito, da discriminação. Eu vou contar rapidamente uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela é de um país africano. Ela se formou na USP, né, na Faculdade de Medicina da USP, e foi exercer a profissão. E ela já cansou de quantas vezes que ela estava numa unidade de saúde e aí ela chega um paciente, entra na sala, ela está lá sentada, e aí a pessoa pergunta para ela, e o médico, quando que ele vai chegar? Achando que ela era enfermeira. Porque ela é uma mulher negra, não pode ser a médica. Né? Ela se acostumou com situações como essa. E depois, quando vieram os médicos cubanos, começaram a achar que ela era cubana também. Porque só os cubanos que têm médicos... a gente sabe que não é só eles, né? Mas sim, que em geral, só, entre aspas, tem médicos pretos, né? Morenos e médicas também. Então, hoje ela desencanou. Ela fala que ela é cubana. Né? E as principais amizades dela também são de cubanos também. De certa forma, tem uma identidade em comum também, de serem diferentes dentro de uma profissão que é vista como de elite, né? E pelas próprias pessoas também, que esperam que o médico ou a médica seja uma branca com cara de elite. Então, isso compõe o cenário. Né? Você vai no posto de saúde, quem são? Os agentes de saúde, os enfermeiros ou enfermeiras, né? Então, isso compõe o cenário maior do que a realidade brasileira também, né? Então, eu queria dar esse exemplo que ele é bastante, eu diria que é bastante expressivo, né? Eu vou destacar algumas coisinhas do texto, a gente pode discutir mais. Esse texto é gostoso de discutir, porque tem como o Goffman utiliza a linguagem do teatro, a ideia da performance, do personagem, da composição, né? Se faz uma composição, compõe sua fachada, a gente consegue desconstruir uma série de situações da vida social, né? Porque no fundo a gente vai perceber que se a gente tirar nosso personagem, o que a gente vai ter por trás disso? Né? Essa é uma pergunta muito interessante. Né? O nosso personagem está colado à própria sociedade, né, gente? É como se a nossa máscara que está aqui, que é a representação dos nossos papéis sociais, ele fizesse parte de uma coisa maior que a sociedade, de um bloco, de uma plataforma. Se a gente tira essa plataforma, tira essa máscara, sai junto, vai aparecer alguma outra coisa, né? E essa coisa é uma coisa muito mais subjetiva, né? Que muitas vezes está perdida, porque a gente está tão condicionado com nossos personagens, com estereótipos, com as classificações, e a gente reforça isso de maneira inconsciente, né? Com os nossos olhares, às vezes surpresos, com uma coisa que não se encaixa, que não era para estar acontecendo naquele lugar, daquela forma, com aquela pessoa, né? Alguém que está com uma roupa diferente, está colorida, você fica olhando para aquela pessoa só por causa da roupa, por causa do cabelo, ou porque ela fala uma coisa diferente, enfim. Então a gente reforça isso todo momento. Parece que o nosso personagem ele faz parte de uma composição e ele é muito mais forte do que, inclusive, nossos valores, né? Porque a gente está representando desde o momento que a gente acorda. A gente só consegue se desfazer dessa lógica da nossa representação, não ficar preso a isso, se a gente conseguir fazer uma desconstrução disso. E é isso que o Goffman faz. Por isso que ele é um cara genial. Né? Porque ele permite que a gente estude a vida social a partir de uma lógica que ninguém havia pensado antes e que ele emprestou do teatro, ainda que ele cita muitos autores da literatura também para expor situações, para demonstrar como isso funciona. A gente tem também, assim, tem várias coisas que acho que eu podia pontuar, talvez eu deixo para discussão, né? Ele fala do comportamento esperado, da modulação também, da fala com autoridade, né? Então quando a gente está com uma autoridade a gente muda o jeito de falar e de certa forma a gente reforça aquela situação hierárquica que existe ali, e até às vezes a gente faz isso para fazer com que aquela pessoa não se sinta desconfortável. Até isso ele fala, né? Quer dizer, a gente se acostumou, naturalizou isso. Não que seja errado, né? O certo, mas é pra gente... A ideia não é falar que é errado, que é certo, mas a gente simplesmente analisar e entender como as coisas funcionam. Né? Eu acho que com relação à linguagem que o Goffman
ele coloca no texto não deve se preocupar muito. Ele coloca os vários conceitos que ele vai distribuindo ao longo do texto, né? Mas o que importa para mim não é a decoreba, não é tentar saber o que ele está se referindo quando fala em desempenho, quando fala em performance, quando fala em fachada, né? Mas é muito mais entender como essas coisas elas operam na vida social e no cotidiano. E um desdobramento do texto dele, que é o que eu considero o mais importante, é que a partir disso vem a discriminação, vem o preconceito, vem uma série de elementos, muitas vezes negativos, que são associados a certas identidades. Ele não vai desenvolver isso aqui muito, né? O Goffman ele não vai falar aqui de racismo, ele vai falar no contexto norte-americano, né? Mas a gente se apoia nele até um certo ponto, né? E a gente pode desdobrar um pouquinho isso, como muitos o fizeram a partir das ideias dele, né? A gente tem que ter em mente uma coisa. Ele fala da construção da fachada, né? Mas de fato é muito otimismo isso, falar que a gente constrói a fachada, né? E de certa forma, e como ela é constituída, etc., né? Ele descreve isso aí. Mas na verdade a gente, né, hoje em dia a gente fala que a identidade nossa, por um lado, ela é composta por elementos que nós escolhemos, né? A gente escolhe se a gente quer se vestir com uma roupa, aparecer como parte de um grupo, de uma tribo urbana, a gente escolhe o corte do cabelo, a gente escolhe onde frequenta, com que grupos a gente vai se associar, a nossa posição política, a religião. A gente faz muitas escolhas, né? Essas escolhas vão ajudar a conformar quem nós somos. Só que tem coisas que a gente não escolhe. E isso é algo muito importante, né? Então, com relação à cor da pele, o cabelo, né? Forma física, altura, essas coisas, isso é um exemplo, né? Porque às vezes o jeito de falar também, né? A pessoa vem de um outro estado do Brasil, vem no interior, como eu, né? Que eu falo desse jeito assim, tem gente que acha até meio estranho, né? Pô, o cara fala desse jeito aí, de onde que veio? Então, e a gente não escolhe algumas coisas. E por essas coisas, a gente é discriminado. A gente não consegue, não dá para mudar algumas coisas. A gente só vai mudar isso pela ação política, pela organização social, né, pela pressão sobre o Estado. Mas sim, as identidades, elas são, em parte, elas são produtos de escolha, mas em parte elas não são, né? Quer dizer, a condição de mulher é uma condição, claro que dá para mudar, dá para ser trans, né? Passar a ser um homem trans, etc. Mas no geral, né? A mulher ela nasce, ela vive num contexto, numa cultura, no caso da brasileira, na cultura latina, que é machista e que ela convive com isso, com piadas, com opiniões depreciativas, etc. E muitas vezes ela acaba até assimilando aquilo, né? Naturalizando, aceitando coisas que seriam inaceitáveis. E eu realmente às vezes eu tenho vergonha de ser homem, né? Pelas tantas besteiras que os homens falam e fazem, né? Então isso é uma condição que a gente não pode ignorar, né? A condição também de negro, de indígena, né? Que tem que esconder muitas origens, né? Tem indígenas aí que atingiram um certo patamar social que, por muitas vezes, para evitar constrangimentos ou para não discutir, não ligava que as pessoas confundissem eles com japonês, com oriental, né? Quando não era, né? Enfim, tem muitos exemplos aí. Então, sim, isso era uma coisa que eu gostaria de pontuar, que acho que a gente tem que fazer essa desconstrução. Ela é necessária, eu acho, para discutir hierarquias, privilégios, direitos, etc., preconceitos, né? Visões distorcidas do outro. A questão da liberdade é muito importante, né? A gente não pode ficar preso aos condicionamentos sociais. A gente sabe que a comunicação, a vida social exigem protocolos de comunicação. Isso ele vai falar, né, aqui no texto, né? Então a gente se comunica de maneira simbólica, do jeito que a gente fala, com objetos, com símbolos, com marcas, né? Então isso é uma coisa que ajuda a caracterizar classe social, interesses, grupos, etc., né? Só que a gente tem que, além disso, né, a gente tem que tentar compreender
essas situações sociais a partir de uma perspectiva que seja, eu diria, mais igualitária, né, mais justa. Eu acho que vou deixar isso para discussão, porque eu acho que aí tem, a partir do texto do Goffman, vocês deverão ter muitas ideias para trazer para a gente. Né? Eu acho que é um texto muito... eu não diria que ele é gostoso, porque eu sou muito crítico com a forma como os acadêmicos escrevem, né? Mas as ideias são muito gostosas, são muito legais. Né? Pensar que nós estamos representando esse papel, esse teatro da vida, né? Que a gente, se a gente olhar no espelho, a gente vai ver que tem um personagem ali. Se a gente olhar pela forma como a gente se comporta, se veste, a gente fala, tudo isso tem uma história que compôs o nosso personagem. Esse personagem também nos causa sofrimento, nos traz alegria. Esse personagem nos posiciona na sociedade também, nos permite interagir com as pessoas. Mas ele nunca vai deixar de ser um personagem, pela lógica do Goffman. Né? Nós estamos sempre representando o nosso papel, nosso eu, na vida cotidiana. E a vida cotidiana exige essa representação, de certa forma. Enfim, essa discussão tem múltiplas possibilidades aí e a gente vai explorar isso logo mais. Tá? Então é isso, gente, e até mais tarde.